Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem. Este programa destina-se ao estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens da Assembleia de Deus. Neste trimestre estamos estudando as duas epístolas de Pedro e hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O papel do líder e a convivência cristã. O texto do dia se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: quando o líder cristão cumpre fielmente o seu chamado ministerial e os irmãos de fé se relacionam com mútua humildade e submissão, criamos uma comunidade fraterna e forte, capaz de resistir às adversidades. Então, esta é a lição que vamos estudar hoje, que tem como objetivos conhecer os conselhos de Pedro para a liderança cristã da igreja, conscientizar sobre a importância da obediência dos jovens aos pastores e aos mais velhos e, por fim, vamos mostrar os princípios para o relacionamento saudável entre os irmãos. Muito bem, o programa EBD Jovem está apenas começando, convidamos você a continuar conosco. Pois é, meus irmãos, hoje vamos estudar nessa lição de número 8, o papel do líder e a convivência cristã, uma lição baseada no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 14. O tópico 1 da nossa lição, conselhos à liderança cristã. Aqui Pedro traz uma palavra aos presbíteros, e Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Essa palavra presbítero vem do grego presbíteros ou presbúteros, que é uma palavra que descreve o título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local, também chamado de anciãos. Na verdade, o dirigente da igreja local, o dirigente da congregação, na época, no início da igreja primitiva, eles eram chamados de presbíteros ou anciãos. Se referia àquelas pessoas maduras, experientes, idôneas, que eram chamadas por Deus para governarem a igreja, pastorearem a igreja. Depois começou-se a adotar também o termo bispo, para aqueles que pastoreavam as igrejas locais. O título de pastor era pouco empregado aos dirigentes, para se referir aos dirigentes da igreja local. Muito embora lá em Efésios 4:11 diz, entre os dons ministeriais, fala do dom de pastor. Mas em todo o Novo Testamento, a maioria dos títulos atribuídos ao dirigente da igreja local é o título de presbítero ou bispo. Então, as funções de pastor, presbítero e bispo têm a mesma conotação. São três palavras diferentes para se referir ao mesmo ofício. Esses homens, pastores e presbíteros, são homens experientes na fé, vocacionados para atuarem como supervisores da obra de Deus e no cuidado pastoral. Então, aqui, nessa passagem, Pedro enfatiza a dignidade do cargo que ocupam para que não se esqueçam dos seus deveres. É uma responsabilidade muito grande desses homens de Deus que foram chamados por Deus, separados do rebanho, para poder cuidar das outras ovelhas. O pastor, o presbítero, é uma ovelha que foi chamada por Deus e separada do rebanho para cuidar das demais ovelhas do rebanho. Então, para que a igreja possa passar por lutas e provações que estava enfrentando naquela época, Pedro dá esse conselho aos pastores, porque é crucial que os líderes
cumpram com fidelidade o chamado divino, trabalhando com dedicação e diligência pela congregação. E uma das funções do pastor, do presbítero, é apacentar o rebanho de Deus. Observe que esse verbo apacentar tem a ver com o ofício pastoral, né? O pastor que apacenta as ovelhas. Por isso que o termo presbítero e pastor e bispo são 3 palavras com o mesmo significado. Então aqui no versículo 2, 1 Pedro 5,2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então aqui tem o verbo apacentar no imperativo. Então, dada a familiaridade com o pastoreio, a relação entre o pastor e as suas ovelhas é usada como uma bela metáfora, né, de amor, de cuidado e de proteção. Assim como o pastor cuida, protege, alimenta as ovelhas do seu rebanho, os pastores, os presbíteros e bispos também devem fazer o mesmo com as suas ovelhas, né, com o seu rebanho espiritual. Inclusive, a Bíblia também atribui e usa essa metáfora do pastor para se referir a Deus. O salmista, no Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. João capítulo 10, Jesus também se identifica como o pastor, o sumo pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que conhece as suas ovelhas, o pastor que conduz e cuida das suas ovelhas. Então, essa metáfora do pastor aplicada à igreja, apacentar as ovelhas tem um sentido espiritual de guiar biblicamente o povo de Deus, alimentar o povo por meio da palavra e resgatar as ovelhas perdidas e defendê-las contra os lobos devoradores. Então, este é o ofício do pastor, do presbítero ou bispo. Ele é um cuidador de almas, é um cuidador de pessoas, cuidador de ovelhas que Deus deu para ele cuidar. Inclusive, Jesus tinha falado para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu que amava a Jesus, e Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas não é do pastor material, as ovelhas não são do presbítero, ou bispo ou pastor, as ovelhas pertencem ao sumo pastor Jesus Cristo. Nós, como pastores, estamos cuidando delas para Jesus. Então, pesa sobre o obreiro cristão a grande responsabilidade de cuidar do rebanho, o dever de zelar pelas vidas que foram confiadas por Deus. Pedro aqui, ele dá 3 solenes advertências sobre o ministério pastoral, contrapondo com 3 recomendações. Então, primeiro, Pedro diz que o ministério não deve ser exercido por obrigação, e sim voluntariamente. O ofício pastoral não é profissão, mas vocação divina. A Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Então, o pastoreio, o pastorado não é profissão. Não é porque uma pessoa fez um curso de teologia e agora tem que ser consagrada a pastor. Os cursos de teologia são para treinarem e qualificarem obreiros e leigos para melhor servir ao Senhor, mas o pastoreio é uma vocação divina. Segundo, Pedro também coloca aqui que o ministério pastoral não pode ser movido pela ganância, mas pelo desejo de servir. O pastor ele não pode estar de olho na lã das ovelhas, e a motivação para o pastoreio não deve ser fazer uma carreira material, ganhar dinheiro, muito pelo contrário, é de servir as ovelhas. Não é porque a pessoa não teve sucesso profissional, não é porque a pessoa não conseguiu trabalho, não conseguiu emprego, não tentou uma profissão e está desocupada aí, então agora eu quero ir para o campo. Não, senhor. Deus chamou Davi para reinar Israel, mas Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E terceiro, embora os líderes tenham autoridade de Deus, não devem abusar do poder que receberam, impondo sobre o rebanho um poder excessivo e autoritário. Em vez disso, devem ser modelos de conduta para os cristãos. Então é isso que diz 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 a 3.
Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo e já a gente retorna para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje a lição de número 8, o papel do líder e a convivência cristã. No bloco anterior, nós falamos aqui sobre os conselhos de Pedro para os pastores, para os presbíteros e bispos, para os dirigentes das igrejas, aqueles que apacentam o rebanho de Deus. Ele disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Agora, depois disso, nós vamos para o tópico 2 da nossa lição. Depois de dar conselhos aos pastores, Pedro agora dá conselhos aos jovens, à juventude. E ele começa aqui no versículo 5, dizendo: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, do mesmo jeito que a Bíblia tem esse mandamento para os pastores cuidarem do rebanho de Deus, sem abuso de autoridade, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, voluntariamente, não tendo domínio sobre o rebanho, a mesma palavra também ordena que os jovens sejam obedientes e sujeitos aos presbíteros, pastores e bispos, que aqui na tradução da Almeida Corrigida chama de anciãos. Essa palavra no grego é presbíteros, Então, porque nas traduções, tem tradução que traduz a palavra presbíteros do grego por presbítero, ancião ou bispo. Então, aqui a palavra para a juventude é que os jovens sejam sujeitos e obedientes aos seus pastores. Por que essa instrução específica destinada aos jovens? Porque, como é comum nessa fase da vida, da juventude, os jovens tendem a ser mais rebeldes e contestadores. Parece que é uma coisa da natureza humana. A pessoa, quando vai crescendo e passa da fase de criança, adolescência e juventude. Então, nessa fase de adolescência e juventude, tem um espírito mais contestador e mais rebelde. Quando os hormônios afloram e o sentimento de independência costuma despontar. A juventude, segundo o nosso comentarista aqui, ele diz que a juventude em geral é marcada pela formação da consciência crítica e pelos constantes questionamentos. Se não souber amadurecer e aprender a lidar com as suas inquietações, o jovem cairá numa vida de rebeldia e desobediência. Ele está começando a conhecer as coisas, e muitas vezes o jovem acha que conhece tudo, o jovem tem uma tendência a ser também reducionista, achar que ele conhece tudo e que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos com 2 ou 3 palavras de ordem, com 2 ou 3 ações. Ele simplifica demais as coisas e o jovem, embora esteja crescendo no conhecimento, ainda tem muita coisa que ele ainda não conhece, não viveu e não sabe, e ele precisa administrar bem as suas inquietações para poder não exagerar. Então a Bíblia ordena que os jovens tenham calma e se sujeitem aos seus pastores. Tópico 2.2, obedecendo aos pastores. A chamada geração do milênio caracteriza-se por sua contraposição às regras, à formalidade e às instituições. É o que nós vemos hoje no século XXI, na pós-modernidade, esse espírito de rebeldia, de anarquia, de contraposição a tudo que é regra, tudo que está aí, a tudo que está estabelecido. Parece que está tudo errado e tem que desmanchar tudo, acabar com tudo que está aí e criar uma nova ordem das coisas, Mas não é bem assim.
Diversas pesquisas sugerem que um alto percentual de jovens da atualidade diz ter fé, mas não querem pertencer a uma religião. Afirmam ser espirituais, mas preferem não fazer parte de uma igreja específica. São os chamados desigrejados. Um número significativo deles tem percepções negativas sobre a igreja e a liderança religiosa. É importante a gente colocar que realmente o cabeça da igreja, que é Cristo, ele é perfeito, mas o seu corpo, a igreja é imperfeita, porque é formada de pessoas imperfeitas. Inclusive, esses próprios contestadores e desigrejados também são imperfeitos, eles também são falhos. Ninguém é perfeito na igreja, então a gente precisa ter cuidado, porque muita gente se levanta, inclusive dentro da igreja, dentro do povo de Deus, para querer destruir, desconstruir toda a ideia da igreja como igreja local, como igreja visível, como organização religiosa. É importante a gente entender que Jesus tanto criou a igreja no sentido universal, o corpo místico de Cristo, a igreja que vai subir no arrebatamento, como também Jesus criou a igreja local. Então ambas são bíblicas e necessárias para o reino de Deus. Então a gente não pode dizer que faz parte só da igreja universal, invisível, e não faz parte da igreja local. Não existe base bíblica para o desigrejado. Somos admoestados a obedecer os nossos pastores, porque eles receberam autoridade espiritual e velam por nossas almas. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então é possível que você até não concorde, meu jovem, com tudo que o seu líder faz ou prega. É normal, ninguém é unanimidade. Mas lembre-se de que o pastor detém a autoridade divina enquanto ele for fiel às Escrituras. Não é porque se fosse você fazia diferente, se fosse você pensava diferente do seu pastor, isso não significa que você tem o direito de se rebelar contra ele e achar que ele não é um homem de Deus. Outra coisa, também a Bíblia mostra nisso aqui, nessa sujeição dos jovens aos anciãos, a importância do respeito com aqueles que são mais velhos. Vivemos numa cultura que menospreza os idosos. Muitos jovens e adolescentes consideram os idosos ultrapassados e antiquados. Às vezes até esse mau costume começa de casa, começa em casa, desrespeitando os pais, e isso não é do agrado de Deus. Levítico 19, 32 lhe diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, essa questão, essa rebeldia de ser contra tudo e a todos, tudo quanto está aí, isso não tem base bíblica. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco da nossa lição. Fique conosco e nos aguarde. Até já. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, programa da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, programa que se destina a estudar com vocês as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Hoje estamos estudando a lição de número 8, o papel do líder e a convivência cristã. Então, no tópico 1 da nossa lição, Pedro aqui fala de conselhos, recomendações para os pastores de como eles devem cuidar e apacentar o rebanho de Deus e como eles devem servir a Deus e a igreja no ofício pastoral. Depois, no tópico 2, no bloco anterior, estudamos aqui alguns conselhos de Deus para a juventude. E há uma recomendação bíblica, como diz aqui no versículo 5 da nossa lição: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes. Então, aqui nós temos conselhos para a juventude, Deus ensinando a juventude, recomendando, ordenando para que os jovens sejam obedientes, sejam submissos à autoridade dos pastores, à autoridade dos mais velhos e, por que não dizer também, à autoridade dos seus pais, porque a Bíblia diz que honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Bom, mas nesse versículo 5 da nossa leitura aqui, 1 Pedro 5,5, também fala da questão do relacionamento entre irmãos. Ele diz, conforme o tópico 3.1, revista-se de humildade, porque diz aqui no versículo 5, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Sermos sujeitos não somente aos pastores, não somente aos mais velhos, mas devemos ser sujeitos uns aos outros e revestir-nos de humildade. A todos devem ser revestidos de humildade, afinal de contas, trata-se de uma virtude cristã fundamental no crente. Às vezes a pessoa diz, não, humildade não é para mim, humildade é só para fulano, para beltrano, é só para quem tem estrutura para isso, Deus me chamou para isso. Não é assim. Deus quer que todo cristão seja humilde. É uma virtude cristã obrigatória na vida de todos nós. Humildade tem a ver com simplicidade e singeleza de coração, cujo maior exemplo vem do próprio Jesus. Jesus deu o maior exemplo de humildade, porque, embora ele sendo Deus, não teve, como ele não se apegou a essa condição de Deus, mas ele esvaziou a si mesmo, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e viveu entre nós. Ele nos ensinou a teologia da toalha e da bacia. Ele deu exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, e ele disse que assim como eu fiz, façais vós também. Então, além de nos levar a reconhecer os outros superiores a nós mesmos, ser humilde implica também em reconhecer nossa pequenez diante de Deus. Aqui no versículo 6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, o crente, ele não pode entrar na presença de Deus com arrogância, com prepotência, nem querer colocar Deus no canto da parede e achar que Deus é obrigado a responder a todas as suas orações. Não, Senhor, devemos entrar na presença de Deus com humildade, porque, como diz no final do versículo 5 aqui, Deus resiste aos soberbos, mas, porém, dá graça aos humildes. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Pelo contrário, Deus acolhe, Deus abençoa, Deus ele habita no universo, no céu e na terra, mas ele habita também dentro daquele coração quebrantado e contrito. Então isso é importante para nós. No versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O ser humano, todos nós temos essa propensão de se consumir pelos problemas atuais e mais ainda por aqueles que ainda virão, ou aqueles que talvez nem venham, mas a gente acha que eles virão. Isso se chama ansiedade, a preocupação excessiva com aquilo que ainda não aconteceu. Isso é um problema sério que atinge pessoas de todas as faixas etárias, atinge pessoas de todas as religiões. A ansiedade é uma doença da alma que está afetando a qualidade de vida de muitas pessoas com essa preocupação excessiva pelas coisas que já estão acontecendo, por aquelas que ainda vão acontecer e por aquelas que a pessoa acha que acontecerão, mas de fato nunca vai acontecer. Então Jesus, em Mateus 11:28, ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Deus tem cura, Deus tem consolo para a alma ansiosa. Pedro disse, lançando sobre ele, sobre Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por mais leve que seja, qualquer carga que tentarmos carregar sem ajuda divina será esmagadora. Até uma pena, o peso de uma pena será como o peso de uma grande rocha,
tudo a gente acha que é um problema muito sério, né? A pessoa com ansiedade termina fazendo tempestade com um copo d'água. Então é uma doença da alma que precisa ser tratada. A pessoa pode procurar o auxílio psicológico para fazer terapia psicológica, mas também não pode deixar de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, de fazer a terapia da oração, a terapia de buscar a presença do Senhor. É um alento para a nossa alma saber que podemos entregar aos pés de Cristo nossos medos, frustrações e angústias, pois temos a garantia de que Deus cura as feridas da nossa alma. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E devemos ter cuidado, porque o diabo, o nosso adversário, ele se aproveita de momentos de fraqueza, de momentos de vulnerabilidade, né? Quando a gente está tomado de ansiedade, a gente fica mais vulnerável e o diabo gosta de se aproveitar para querer nos oprimir. Mas a Bíblia diz aqui nos versículos 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, meu querido irmão, devemos buscar em Deus ajuda, graça, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade e crer, né, que Ele alivia aqueles que estão cansados e oprimidos. Muito bem, assim chegamos à conclusão e ao final da nossa lição de hoje. Queremos agradecer a vocês pela audiência e convidar todos vocês para estarem no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, lá da nossa classe de jovens, na nossa congregação. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.